produtiva relação que o Brasil tem hoje com o bloco dos BRICS. Mesmo sendo membro titular desse bloco e carente de recursos externos, tendo a economia quase estagnada, ainda assim o Brasil não consegue acessar o robusto volume de recursos que o Banco dos BRICS tem para investir. Mesmo tendo na China o seu principal parceiro comercial, o governo brasileiro permite que círculos próximos a Bolsonaro hostilizem grosseiramente a nação asiática por pura subordinação aos Estados Unidos, sem nenhuma contrapartida. Ao contrário, os Estados Unidos estão impondo novas barreiras a produtos brasileiros. Enquanto o governo Bolsonaro não consegue tirar proveito da posição privilegiada que tem dentro dos BRICS, a realidade termina se impondo a essa visão obtusa. Com isso, na América Latina, tanto a China quanto a Rússia vão ampliando as suas relações com a Argentina, com o México, com a Venezuela e agora com a Bolívia. Diante dessa paralisia de Bolsonaro, até mesmo o governo do estado de São Paulo realiza convênios com a República Popular da China em torno da vacina contra a Covid-19. Aquele protagonismo que o Brasil tinha dentro dos BRICS durante o governo Lula-Dilma foi substituído por um terraplanismo econômico paralisante. Veja agora em Latitude Brasil. Alô, amigos e amigas do Latitude Brasil por Telesur. É uma grande satisfação receber aqui a presença do professor Paulo Nogueira Batista Júnior, um economista muito respeitado, muito renomado, e que, ademais, ocupou o cargo de representação do Brasil e de vários outros países junto ao Fundo Monetário Internacional, tendo sido também vice-presidente do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, é chamado Banco dos BRICS. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor Paulo. Prazer, Beto. Prazer estar aqui. Eu começaria retomando aí o que nós vimos, para o bem e para o mal, dessa última reunião dos BRICS. A presença brasileira deixou muito a desejar, mas, ainda assim, o Brasil continua membro dos BRICS. Nesse sentido, será que, diante da conjuntura internacional, o Brasil está sabendo aproveitar todo o potencial que poderia aproveitar das relações com os países tão importantes que compõem o BRICS? Não, de forma nenhuma. Desde o governo Temer, isso se agravou no governo Bolsonaro, o Brasil se apequenou em termos de relações internacionais e se apequenou dentro dos BRICS. Ano passado, o Brasil, inclusive, presidiu o processo BRICS em 2019, mas a presidência brasileira foi vazia de conteúdo, não teve ímpeto, né? Então, o Brasil continua nos BRICS. Não se confirmaram, Beto, aqueles rumores que circulavam de que o governo Temer e o governo Bolsonaro sairiam do BRICS. Isso não aconteceu. Mas a permanência brasileira ficou meio assim, como se o Brasil tivesse ali cumprido tabela, sabe? Muito diferente da atuação brasileira na fase inicial dos BRICS, de 2008 até 2014, quando o Brasil não era só participante ativo, era eu diria, sem puxar a brasa. Nossa, eu diria que o Brasil foi, em muitos momentos, o motor dos BRICS. O motor de um processo que era criativo, perdeu muito para o Brasil e, por causa do Brasil, o processo também perdeu, viu? Porque quando um dos 5 membros se esvazia, ou se apequena, o processo sofre, né? Ainda mais que esse membro que se apequenou era um que era o motor dos BRICS em muitos momentos. Né? Mas com toda a isenção, viu? Sem puxar a brasa para a sardinha brasileira. Eu estava lá, eu participei do processo BRICS desde o início, em 2008, até a minha saída do Banco dos BRICS em final de 2017. Então, eu notava a evolução do processo enquanto estava lá. Pois é, na sua presença lá, havia uma série de projetos em andamento de grande porte. Inclusive, o Banco dos BRICS continua colocando à disposição uma certa quantidade de recursos. O Brasil precisa de recursos. O que é curioso é que o Brasil, sendo grande parceiro da China, o principal parceiro comercial do Brasil é a China hoje, o Brasil precisando de investimentos,
esse potencial não é explorado com a inteligência que deveria ser. O que nós poderíamos esperar diante dessa falta de direção, mas o fanatismo político não levou a uma ruptura nem com a China, nem com os BRICS, nem com a Rússia. Há algo que se possa fazer? Você tem toda a razão, o potencial é muito grande. O potencial na relação com a China, o potencial na relação com os BRICS. Nós somos sócios desse banco, do qual eu fui vice-presidente até fins de 2017. É um banco que tem capital, que tem poder de emprestar, pode fazer empréstimo na área de infraestrutura, de desenvolvimento sustentável, de longo prazo, com taxas de juros atraentes, tem mandato para isso, tem capital para isso. Então, o Brasil, você sabe que o Brasil, dos 5 membros, é o que menos tomou empréstimos desse banco. Por causa, não é que o Brasil seja discriminado pelo banco, é que o Brasil não se organiza, essa bagunça. Né? Basta dizer o seguinte, Beto, olha só o grotesco. Na última reunião dos BRICS, Bolsonaro, veja bem, estão lá os 5 líderes, como sempre, só que dessa vez no formato virtual, com o protocolo, né? Da crise da pandemia. Então, lá os 5, Xi Jinping, Putin, Modi, presidente da África do Sul, presidente brasileiro. O que faz o Bolsonaro? Defende, sem base, a nossa atuação na área ambiental e diz, anuncia que vai divulgar o nome dos países que criticam o Brasil, mas importam ilegalmente madeira brasileira. Os outros 4 líderes e suas equipes estavam lá, anotaram a declaração, a ameaça brasileira do presidente brasileiro. Poucos dias depois ele vai lá e diz, não é bem assim, não, retira, volta atrás. Você vê, falta de seriedade na condução da política externa brasileira pelo presidente, pelo chanceler, pelo ministro da Economia. É um negócio estarrecedor. Estarrecedor para quem tem vivência, como eu tive, de um outro Brasil, né? E para quem conhece um pouco as relações internacionais, é estarrecedor. Agora, professor, o governo ele registra aí uma tendência interna de um setor que gostaria de retomar alguns projetos, investimentos, inclusive retomar algumas obras paradas, né? Que o Paulo Guedes chamou debochadamente. É o PAC da Dilma que vocês querem fazer. Eu estou me referindo ao grupo do programa Pro Brasil, que seria dirigido pelo general que ocupa a Casa Civil hoje. Agora, se querem fazer investimentos, não há dinheiro, o Paulo Guedes diz, não há dinheiro, e o Banco dos BRICS pode fazer aportes, não é o caso de, pelo menos, ter um surto de realidade e mudar a relação com a China, já que, com a China não, com o BRICS, já que com a China não houve interrupção dessas boas relações, apesar das declarações estapafúrdias feitas. Beto, sem dúvida, é sopa no mel, porque, inclusive, o Brasil está agora exercendo o direito que nós negociamos lá atrás, em Fortaleza, na cúpula dos BRICS de 2014, em Fortaleza, de indicar o segundo presidente. Então, o presidente do banco dos BRICS, no momento, é um brasileiro. Isso facilita a comunicação com o banco, né? E muito me surpreenderia se, na gestão desse presidente brasileiro, que foi indicado pelo Guedes, não haja um aumento, que o Brasil deixe de ser o lanterninha em termos de captação de recursos junto a esse banco. Porque eu volto a dizer, esse banco tem, inclusive, o potencial que ainda não foi totalmente explorado de fazer empréstimos de longo prazo em moeda nacional, porque o nosso plano, desde o início, era desdolarizar a carteira do banco. Isso não foi alcançado muito até agora, só com moeda chinesa, mas o plano era captar em moeda nacional dos países membros e emprestar em moeda nacional dos países membros. Para quê? Para evitar o custo, o risco cambial que existe nos projetos de longo prazo de infraestrutura típicos, risco típico dos empréstimos em dólar, feitos pelo Banco Mundial, por outros bancos, né? Então, ainda tem isso. Se o Brasil trabalhar bem através do seu presidente, esse banco pode ser uma fonte de recursos de longo prazo em moeda nacional, externos em moeda nacional. Era o plano inovador que nós tínhamos, né? Na época que o Brasil pensava inovadoramente, né? E não é tão complicado assim, sabe? É questão de ter energia criativa, voltar a pensar minimamente no básico, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. É uma pena que o Brasil esteja nesse estado, né? Há notícias aí de que o Brasil, nesse governo, inclusive, tem retomado algumas, não são grandes obras, mas são obras como ferrovias, a Transnordestina,
que tinha sido paralisada e tal. A ferrovia Ferroeste, aquela Leste-Oeste também. Quer dizer, tudo isso aí não poderia buscar um tipo de relação. Quer dizer, o problema é essencialmente político, ou seja, uma autossabotagem por parte do Brasil? Eu acho que é um problema, viu, de gestão, de incompetência do governo. Esse governo, como todos os governos de extrema-direita no mundo, tem mostrado incompetência para fazer o básico. Então, por exemplo, obras paradas. Claro que obras paradas, a menos que você tenha uma obra parada que tenha sido identificada como um desastre, como algo totalmente improdutivo, você tem que retomar. É o caminho mais rápido para gerar resultados, é retomar obras paradas. Uhum. E isso é o PAC da Dilma, como supostamente disse o Paulo Guedes, é uma piada, né? Você tem o seguinte, você tem um governo que não tem, salvo pouquíssimas exceções, todo governo é marcado pelo amadorismo, pela ideologia e pela incompetência. As ideologias são diferentes. Uma ideologia fundamentalista, outra ideologia neoconservadora radical, e tem a ideologia ultraliberal, mas igualmente terraplanista, do Paulo Guedes. Eu digo isso sem fazer caricatura. Hoje em dia, no mundo em que nós estamos, com a experiência que se teve com a agenda neoliberal radical dos anos 80 para cá, você ainda pregar como verdade única, como faz o ministro da Economia, agenda fundamentalista de mercado, é terraplanismo econômico, sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Entende? O mundo evoluiu, todo mundo está percebendo que nas economias modernas não se pode ter uma agenda fundamentalista de mercado, o Estado tem que ter um papel importante. Aliás, não é só o reconhecimento de um papel importante, o papel que o Estado tem na emergência e na reconstrução. Isso os europeus reconhecem, os americanos vão reconhecer com Biden, os chineses nunca esqueceram, entende? Por isso são bem-sucedidos, entende? Como dizia o Tobin há muito tempo atrás, o James Tobin, polemizando com os neoliberais nos anos 80, o sucesso não é das economias puras de mercado, é das economias mistas, em que o Estado desempenha um papel, que no caso dos países em desenvolvimento não é só regulador, é também empresarial, para preencher as lacunas que o capital privado, nacional sobretudo, não preenche. Né? Então nós vamos ter que reaprender muita coisa que nós já sabíamos e que estamos sendo levados a esquecer por esse primarismo que tomou conta do Brasil. Diga-se que não só com Bolsonaro, hein? Bolsonaro é um caso extremo, mas toda a direita brasileira, todo o establishment brasileiro é profundamente atrasado. Atrasado em termos econômicos, atrasado em termos de visão internacional. É uma tristeza. Estou sorrindo para não Professor Paulo, sim. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa aqui no programa Latitude Brasil, que está conversando com o economista e professor Paulo Nogueira Batista Júnior. E já voltamos analisando o Brasil e o BRICS. Latitude Brasil está analisando hoje a relação do Brasil com o BRICS, relação complexa, problemática, uma oportunidade a mais que o país está perdendo, deixando de aproveitar por obtusidade política, digamos assim. Nosso convidado é o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, um renomado
economista brasileiro, que foi representante do Brasil e de vários outros países no Fundo Monetário Internacional e também foi vice-presidente do Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. Professor, o senhor mencionou aí, no mundo que estamos vivendo, essa atitude do Brasil não tem explicação a não ser uma espécie de terraplanismo. Então, digamos assim, se analisarmos as relações que a China e a Rússia têm organizado em acordos de cooperação com o Irã, China, Rússia, Irã, China, Irã, Rússia, Irã, e em moeda própria, né? Eles estão dispensando o dólar, digamos assim. E o Brasil não poderia aproveitar também essa oportunidade para tirar proveito da situação? Os países estão reagindo defensivamente, na verdade, ao uso político que os americanos fizeram no governo Obama, no governo Trump, da hegemonia monetária do dólar. Quando os americanos se aproveitam disso para, por exemplo, impor sanções unilaterais a países que atuam de maneira contrária ao que eles entendem ser os interesses deles, eles conseguem um ganho de curto prazo, mas inibem, afugentam os países do uso do dólar. O dólar, qual é o maior inimigo do dólar como moeda hegemônica internacional? No meu entender, são os próprios Estados Unidos, que abusam da hegemonia, querem se valer dela como instrumento da sua agenda política bilateral. Então, você observou muito bem países como Rússia, China, Irã, que foi alvo disso de maneira dramática, estão trabalhando para, nas suas trocas bilaterais, internacionais, usarem arranjos com moedas próprias, sem passar pelo dólar, entende? Uhum. Nós tínhamos isso aqui na América Latina, a LAD, e o Brasil andou, segundo eu soube recentemente, solapando o que nós temos aqui com os vizinhos. Uhum. Então, nós estamos andando na contramão da tendência internacional também nessa área monetária. É claro que o dólar vai continuar sendo uma moeda importante, ninguém vai deslocar o dólar de uma hora para outra, mas sim, você tem que usar outros instrumentos nas trocas bilaterais, por exemplo, né? Na nossa época lá, o Manteiga assinou, o ministro Manteiga da Fazenda assinou com os chineses um acordo bilateral de swaps entre moeda brasileira e moeda chinesa, que pode ser adaptado e usado de novo, né? E, como eu estava dizendo, no novo Banco de Desenvolvimento que os BRICS criaram, onde eu estava lá até 2017, a ideia era deslocar o dólar como única moeda de denominação dos contratos de longo prazo que o banco fizesse com seus clientes. Não era assim, com o objetivo de ser anti-americano, não, porque uma coisa importante sobre os BRICS é que os BRICS são pragmáticos. Por isso que o Brasil destoa dos BRICS no momento, porque é o único país ideológico, os outros são pragmáticos, realmente. A agenda dos BRICS nunca foi uma agenda ideológica anti-americana, contrariamente ao que às vezes se diz. Nunca. Nenhum dos 5 BRICS tem uma postura tipo de rebelião. São países reformistas que se juntam porque a ordem internacional atual não dá espaço suficiente aos emergentes. Então, os grandes emergentes, que são os BRICS, estavam agora, com exceção do Brasil, que andou para trás, né? Roberto, só para voltar um ponto do bloco anterior, qual é o problema mais grave? É que o Brasil, através do Bolsonaro, se buscou um alinhamento automático ao Trump justamente no momento em que o Trump estava em ofensiva contra a China. Então, isso criou uma dissonância dentro dos BRICS muito grande, entende? Que esvaziou a cúpula brasileira de 2019, esvaziou a cúpula de Moscou de 2020, que acabou de acontecer, que foi virtual, como eu disse, né? Isso aí significa fazer exatamente o que o Trump queria que se fizesse, não? Os americanos, o que eles fazem o tempo todo? Como eles não podem mais governar um sistema unipolar, eles procuram bloquear alianças entre países emergentes importantes, bloquear, solapar. Por exemplo, se valem dos conflitos importantes entre China e Índia para tentar jogar a Índia contra a China numa aliança com o Japão e a Austrália, uma aliança quadripartite de contenção, como eles dizem, da China. E a Índia se presta a isso porque tem rivalidades históricas e atuais importantes com a China, né? A mesma coisa aqui, quando os americanos perceberam que havia um país na América do Sul, né, na América Latina,
o Brasil, no tempo do Lula principalmente, que estava assumindo uma posição de liderança, mesmo sendo essa liderança uma liderança não agressiva, cooperativa, os americanos não gostaram. Não gostaram. E eu não, a história vai dizer. Hoje em dia a gente não sabe o que é conspiração, o que é teoria da conspiração, mas a história vai dizer qual foi o papel dos americanos, do establishment americano, do Estado profundo americano, na derrubada da Dilma e na perseguição ao Lula. Talvez mostre, como mostraram os arquivos que vieram à tona recentemente sobre o Chile em 1970 e poucos, Exato. talvez mostre o papel que os americanos tiveram nisso. O papel que os americanos tiveram e os seus aliados americanos tupiniquins, que esses são muito ativos, sempre foram e continuam sendo, né? Exatamente. Agora, uma pergunta que ela deve ser insistido dizer é o seguinte: se houve tanta hostilidade de Bolsonaro em relação à China e à Rússia, pelo menos retórica, por que não se confirmou uma retirada do Brasil dos BRICS? O que explica isso, já que tem um ministro como Paulo Guedes sob o comando da economia? Não saiu dos BRICS porque qualquer idiota, por mais precário que seja um governante brasileiro, percebe que os BRICS são um canal importante para o mundo e para a relação com a China. E a China é nosso principal parceiro comercial. Você pode perguntar por que o Brasil, tendo agredido tanto a China não revidou. Aí eu volto a dizer, os chineses, eu morei lá, conheci os chineses, antes mesmo de ir para Washington, de ir para Xangai. Os chineses são super pragmáticos. Eles sabem, o Brasil é o maior país da América Latina, é um dos gigantes do mundo. Eles têm interesses aqui. Eles olham para cá, eles têm um sujeito meio estranho lá na presidência daquele país, mas ele não vai ser para sempre. A relação nossa com o Brasil é de longo prazo, entende? Então eles vão surfando, vão navegando, chega para lá de vez em quando na brasileirada, para o pessoal não se assanhar muito, mas basicamente eles estão num movimento de espera. Espera que o Brasil saia desse ponto baixo em que se... Eu entendo, Beto, que por mais idiota que seja o governante brasileiro, há de perceber que os BRICS são um canal importante para a relação com os países importantes que integram o grupo, com o mundo como um todo e com a China em particular, que é o nosso principal parceiro comercial e de investimentos. Então há limites para a imbecilidade, né? O que acontece também é que, eu volto a dizer, os chineses são super pragmáticos. Eles olham para o Brasil como uma relação de longo prazo e veem o governo atual como uma excrescência, como algo que vai passar. A relação com o Brasil não passa, eles têm interesse de longo prazo aqui. Nem sempre interesses coincidentes com os nossos, diga-se. Nós temos que ter na relação com a China uma preocupação também com a soberania, porque a China é outro país imperial. Ou alguém tem dúvida disso? Não é tão perigoso para nós quanto os Estados Unidos, por motivos históricos e outros, mas é também. Mas o que é importante no momento é o seguinte: o Brasil não pode se alinhar a ninguém. Há um conflito que vai persistir com Biden e com o sucessor do Biden, geopolítico, econômico, uma disputa de longo prazo entre China e Estados Unidos. O Brasil não tem que tomar partido. O Brasil tem que ficar, não digo aqui distante, porque vai ter que pender para um lado ou para o outro, dependendo das circunstâncias, do que nos oferecerem, das opções mais atraentes, mas tem que ter uma atitude eminentemente prática, baseada num princípio que o Charles de Gaulle enunciou uma vez, que as nações não têm amigos, têm interesses. As nações que imaginam que têm amigos se entram por um cano deslumbrante. E como é que nós poderíamos entender o fato de que essa oportunidade para uma relação maior dos países dos BRICS com a América Latina está sendo bem aproveitada, ao que parece, pela Argentina e também por alguma iniciativa como a do governo de São Paulo, que comprou a vacina, ainda não foi totalmente aprovada, mas a vacina chinesa foi comprada pelo Instituto Butantan, o que significa uma cooperação tecnológica na área da saúde, que pode ter um sinal que eu gostaria de ter a sua interpretação. Bem, a realidade se impõe, Beto. Brasília está em órbita, está numa órbita maluca, mas a realidade se impõe. As relações com a China são importantes, então São Paulo vai negociar com a China, o Nordeste vai negociar com a China, a Bahia vai fazer, como fez agora, a ponte ligando
a maior ponte do Brasil, se não me engano, com investimento chinês. Não é? É verdade. A Bolívia vai estabelecer relações agora com o novo governo, com a China e com os BRICS. Se o Brasil não ajuda, o Brasil é tão importante, mas se o Brasil está se comportando dessa maneira aberrante, naturalmente vai haver uma fragmentação da influência brasileira no entorno sul-americano e dentro do próprio Brasil. Olha, se continuar essa loucura que chamam de política externa no governo Bolsonaro, vai haver uma coisa inédita na nossa história, que é o desenvolvimento de políticas internacionais regionais pelos estados brasileiros, individualmente, São Paulo, em cooperação dos Nordestes, porque a vida continua, enquanto os ideólogos de Brasília exacerbam, entram em órbita, como eu disse, né? Agora, uma palavrinha para a gente terminar, professor. O seu livro se chama O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Qual é a mensagem? A mensagem é basicamente o seguinte, que o Brasil, objetivamente falando, é um dos gigantes do mundo, em termos de população, em termos de território, em termos de economia, em termos de recursos naturais. Isso é um fato inegável. Mas veja bem, eu disse, objetivamente falando, para a grandeza de uma nação, são essenciais fatores subjetivos. A percepção, o sentimento subjetivo da grandeza. E é isso que falta ao Brasil. Não apenas agora, nesse ponto baixo em que nós estamos, mas mais permanentemente.